Amados, a paz do Senhor, mais uma vez. Lucas 22, eu vou ler aqui o versículo de número 7, depois do 15 em diante. Versículo 7 diz: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Verso 15: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu quero falar com você hoje sobre o propósito da ceia, o propósito da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, como você preferir chamar. Que propósito tem a celebração da ceia? Você já está acostumado a ouvir eu dizer que é a celebração mais bonita da igreja, é o culto mais importante da igreja, o culto de Santa Ceia. Ela vai além de uma demonstração da nossa comunhão com a igreja enquanto instituição. Ela vai muito além. Ela é uma profunda reflexão, é uma profunda demonstração do nosso amor a Jesus, da nossa paixão pela sua palavra, da nossa obediência à grande comissão que Ele nos instituiu. Nesse texto que nós lemos, na verdade o texto inteiro que o presbítero Oswaldo leu no prefácio do culto, ele apresenta três festas. A primeira festa que ele apresenta é a Páscoa. A Páscoa, os irmãos conhecem muito bem a história da instituição da Páscoa. Foi instituída ainda no Egito, na saída do Egito, e ela marcou ali o grande livramento que Deus deu aos primogênitos egípcios, com a morte de um cordeiro, e aquele cordeiro ele simbolizava Cristo. O sacrifício daquele cordeiro simbolizava o sacrifício de Cristo. O sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das portas dos hebreus ali no Egito simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado por nós para a redenção da nossa alma, para a remissão dos nossos pecados. E essa festa da Páscoa, ela foi instituída pelo Senhor para ser celebrada no mês de Abib, no 14º dia do mês. E eles celebravam até os dias de Jesus, até os dias de hoje os judeus celebram a Páscoa como ordenança do Senhor. Mas observamos que esse texto também fala da festa dos pães asmos. Pastor, mas a festa dos pães asmos não é a Páscoa? Observe que o texto diz, versículo de número 7: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava celebrar a Páscoa. A Páscoa, ela dava abertura à festa dos pães asmos. Ela era uma celebração, era uma ordenança, e eles deveriam fazer no 14º dia. Porém, os 7 dias subsequentes era chamada de a festa dos pães asmos. Os judeus não poderiam comer pão levedado, tinham que tirar o fermento das suas casas. Era 7 dias de consagração ao Senhor, de separação ao Senhor, de santificação ao Senhor, de profunda reflexão de como estava a sua vida de adorador para com o Senhor. Então era conhecida como a festa dos pães asmos. E a terceira festa, pastor, eu não consegui identificar aqui,
a terceira festa é exatamente esta que nós estamos celebrando hoje. Foi a instituição da ceia do Senhor. Foi numa Páscoa que o Senhor instituiu esta ordenança chamada a ceia do Senhor. E por isso eu costumo dizer que é a festa mais bonita da igreja, porque nesta festa nós conseguimos fazer um apanhado de reflexões a respeito da nossa comunhão com o Senhor. E eu gostaria aqui de falar de pelo menos 6 propósitos da ceia do Senhor para as nossas vidas. O primeiro propósito, queridos, é trazer à memória o sacrifício de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, Paulo, ele ratifica aquilo que Jesus havia ensinado, e a gente também entende no texto de Paulo que quando Paulo estava sendo discipulado pelo próprio Cristo, porque Paulo, quando ele se converteu, ele passou cerca de 4 anos ali isolado e em profunda reflexão, e ali ele teve um momento de íntima comunhão com o Senhor. Ali ele recebeu muitas instruções do Senhor. É tanto que ele começa o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que o que ele recebeu do Senhor, ele está ensinando. Logo, Paulo não tinha andado com Cristo, ele não era um dos 12 apóstolos, ele se tornou apóstolo depois que Jesus o chamou naquele dia ali no caminho de Damasco, e então ele foi feito apóstolo pelo próprio Jesus, mas ele não conviveu com Cristo, logo ele não aprendeu com Cristo durante os 3 anos de ministério terreno de Jesus. Mas ele diz que ele aprendeu do Senhor, ou seja, entende-se que Paulo, ele aprendeu do próprio Cristo, foi discipulado pelo próprio Cristo, claro, com auxílio de Barnabé, que foi muito importante para o ministério de Paulo, para o discipulado de Paulo. E Paulo, ele afirma ali que, ele ratifica que a ceia é para trazer à memória o sacrifício de Jesus. Não é para nós comemorarmos in memoriam, é em memória. O texto diz, em memória de mim, porque in memoriam é alguém que está morto, continua morto, está só a memória, mas Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus está vivo, ele foi glorificado, aleluia. Então nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que ele fez por nós, que ele padeceu por nós, se colocando no nosso lugar de pecador, pagando o preço da nossa reconciliação com o Pai. Então a Santa Ceia é este momento onde nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós. Nós não merecemos, queridos, o que Jesus fez por nós, mas ele fez, ele nos escolheu antes mesmo de nós o conhecermos, aleluia. Quando ele nos escolheu, pastor? Quando ele escolheu assumir o nosso lugar, para que nós fôssemos justificados por Deus. Em segundo lugar, o segundo propósito da ceia, além de trazer à memória o sacrifício de Cristo, ele reafirma a minha aliança com Cristo. É o momento, queridos, de eu reafirmar a minha aliança com Cristo. É o momento de eu declarar a Cristo que eu estou com Ele, que eu sou fiel a Ele, que eu quero seguir a Ele. Nós reafirmamos a nossa aliança quando nós participamos da ceia. É um relacionamento vertical nosso com Cristo. Nós dizemos: Jesus, eu te amo, Jesus, eu estou aqui para te servir, eu escolhi andar após o Senhor e não te abandonarei jamais. Então este é o propósito, segundo propósito da ceia, é reafirmar esta nossa aliança com Cristo.
E o terceiro propósito da ceia é afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, queridos? A igreja do Senhor. Na ceia nós também reafirmamos a nossa comunhão com os nossos irmãos. Não dá para participar da ceia estando de mal com o nosso irmão, estando sem falar com o nosso irmão, estando com rancor no nosso coração, falando mal do nosso irmão. Não dá. Precisamos afirmar a comunhão com o corpo de Cristo. Nós juntos formamos a igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Precisamos ter comunhão, precisamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Então na ceia nós refletimos sobre isso. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que têm dificuldade de relacionamento com irmãos da igreja, com pessoas que falam mal de irmãos, se bem que temos irmãos que merecem mesmo, né? Mas nem mesmo assim devemos emprestar a nossa boca para difamar alguém, para desconstruir a imagem de alguém. Pelo contrário, Jesus nos ensina que devemos orar até pelos inimigos, quanto mais pelo nosso irmão, amados. Devemos orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mateus capítulo número 6, versículo número 15, afirma que Deus não responde às nossas orações, ou não perdoa os nossos pecados, melhor dizendo, se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Precisamos perdoar, precisamos aprender a conviver uns com os outros. Portanto, a ceia é este momento de afirmação da nossa comunhão com o corpo de Cristo. Devemos fazer esta reflexão: tem alguém que nos ofendeu? Estou chateado com alguém? Pois espera aí um pouquinho, deixa eu ir ali me reconciliar com meu irmão. É um momento de reflexão. Examine-se, pois, afirmou Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, o crente a si mesmo, e tome do cálice e tome do pão. Precisamos nos examinar. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa comunhão com o Senhor? Como está a nossa comunhão com os irmãos? João afirma: se nós não temos comunhão com o irmão que estamos vendo, imagine com Deus que a gente não vê. Então, a ceia é este momento de reflexão. Em quarto lugar, a ceia também tem um propósito de revelar a minha paixão pela cruz de Cristo. Que paixão é essa, pastor? Como é que se revela a paixão na vida do crente pela cruz de Cristo? Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a minha morte. O crente, quando participa da ceia, ele tem convicção de que a ceia é um momento de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus celebrando a ceia do Senhor, comungando da comunhão, participando deste momento e de todos os momentos de adoração na igreja. O crente, ele precisa também demonstrar serviço ao Senhor. O crente apaixonado pelo Senhor, ele é um crente fervoroso no serviço. Ele está pronto a trabalhar para o Senhor, aonde ele é chamado, e até quando ele não é chamado, ele está ali como voluntário para servir a Deus. Precisamos demonstrar nossa paixão, sendo útil no reino de Deus, dando fruto no reino de Deus. Terceiro aspecto da demonstração dessa paixão: primeiro é adoração, segundo é serviço, e o terceiro é evangelismo. Precisamos evangelizar, falar do amor de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Tem tanta gente chorando, gemendo, queridos, aguardando, esperando por uma palavra de amor, de compaixão, de compreensão,
E às vezes nós ignoramos a necessidade das pessoas, e ignoramos assim o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós fomos chamados para testemunhar do amor de Jesus, e a gente evangeliza com as nossas palavras, a gente evangeliza com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com o nosso comportamento, a gente evangeliza com os nossos relacionamentos interpessoais em todas as esferas. Engana-se quem acha que para evangelizar precisa sair na rua com folhetos na mão e a Bíblia ou uma caixa de som. Isto é uma forma prática de nós alcançarmos muitas pessoas ao mesmo tempo, mas o evangelismo genuíno, ele começa com o meu comportamento, com o meu relacionamento, com as minhas atitudes. As pessoas estão olhando para mim e estão me medindo. Tem uma grande nuvem de testemunhas, queridos, olhando para nós, para a forma de sermos, de falar, de caminhar, de tratar as pessoas, de se importar com as necessidades dos outros. Então, a Santa Ceia é esse momento de reflexão, onde a gente demonstra a nossa paixão. Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, participando deste momento, eu estou dizendo: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu estou pronto para te servir, Senhor, eu estou pronto para testemunhar do Senhor aonde quer que for. Louvado seja o nome do Senhor. E em quinto lugar, a ceia também é um local, é um momento de cura espiritual. Se você observar lá em Números, no capítulo de número 9, os impuros não poderiam celebrar a Páscoa, só poderia celebrar a Páscoa se estivesse puro, e tinha todo um protocolo da purificação naquela época. Hoje o Senhor se importa com o coração puro, coração quebrantado, espírito contrito. A isto o Senhor não desprezará. Louvado seja Deus. Então neste momento é o momento de nós buscarmos ao Senhor, porque Ele quer sarar as nossas feridas, Ele quer aplacar a dor da nossa alma. Você está angustiado, foi ferido por alguém, ou está sendo ferido por alguém, quem sabe até pelo cônjuge. Deus, Ele sara feridas. Coloque, derrame-se na presença do Senhor, coloque as tuas mágoas, os teus anseios na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele compara a ceia ao pão espiritual. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos abrindo o nosso coração para sermos curados pelo Senhor, sarados pelo Senhor. E em último lugar, queridos, quando nós celebramos as ceias, nós estamos fazendo menção da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Ele disse: vocês irão fazer isso até que eu venha. Então, quando você celebra a ceia, você está fazendo menção, você está declarando: ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Jesus. Aleluia. E neste momento, antes de celebrar a ceia, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe-se. Se tiver alguma limitação, ore como for mais adequado para você, mas não deixe de orar. Apresente-se ao Senhor nesta hora. Coloque-se na presença do Senhor nesta hora. Abra o teu coração. Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele alivia as dores, Ele sara as feridas, Ele transforma a vida, caráter. Ele joga a tristeza fora e faz gerar o gozo da sua presença, do seu Espírito Santo. Apresente ao Senhor nesta hora o teu coração. Não peça nada para Ele, só adore. Adore ao Senhor.
Enquanto você adora, Ele te visita, o teu íntimo, Ele sara as tuas feridas. Enquanto você adora, Ele provê na tua vida. Enquanto você adora, Ele vem de encontro às tuas necessidades. Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta hora, reconhecendo, Senhor, o quão pequenos somos, o quão indignos somos, mas o quão dependentes somos do Senhor. Tu conheces, Senhor, os nossos corações. A intimidade dos nossos pensamentos não escapam, Senhor, aos teus olhos, ao teu conhecimento, Senhor. Tu sabes, Senhor, que somos pecadores. Tu sabes que mesmo quando nos esforçamos para acertar, Senhor, somos impotentes em nós mesmos. Mas neste momento vem de encontro às nossas necessidades. Esse coração infiel, esse marido trabalhoso, esta esposa rancorosa, reclamona, esse filho desobediente, esse pai relapso, quem sabe essa mãe ferida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, sara-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, abraça-nos com um abraço de perdão, de misericórdia, de compaixão. Quebranta-nos, ó Deus, que estejamos dispostos, Senhor, a perdoar os nossos irmãos, a perdoar aqueles que nos feriram, Senhor, que nos ignoraram, e a amar todos indistintamente, Senhor, pois amar é uma ordenança para a tua igreja. O amor não é uma escolha, não é uma opção, é um mandamento. Nós precisamos amar, Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua presença, com a instrução do Senhor para as nossas vidas. Purifica o teu povo, Senhor, purifica a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, em verdade, me ajudem, te adoramos, te adoramos. Cante isso para o Senhor. Senhor.